Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo. Sou o Vitor Batman e como sempre, antes de começar o episódio, já vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e fazer todas essas coisas de rede social. Mas bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre nanotecnologia e mais especificamente sobre o grafeno, que é um material novo que promete ser usado em uma série de coisas. E para me ajudar com isso hoje, eu tenho aqui comigo o professor Luiz Gregório Dias, do Instituto de Física da USP. Bem-vindo ao programa, Luiz. Muito obrigado, Vitor. Como é que vai? Muito bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu canal. Já me inscrevi no seu canal e recomendo a todos que façam o mesmo. Tem entrevistas muito interessantes e vamos ver se a gente consegue cumprir a expectativa. Muito obrigado, tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas bom, vamos direto ao assunto, vamos falar exatamente o que é o grafeno, do que a gente está falando, como é que ele foi criado. Vamos começar do começo. Então, Vitor, para me ajudar aqui, eu trouxe alguns slides que foram uma cortesia dos meus colegas da UFMG, o professor Flávio Plentes, lá do projeto MG Grafeno. Vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto mais para frente. Mas, essencialmente, a matéria-prima do grafeno é o grafite. Aquele grafite que a gente está acostumado em lápis, lapiseiras, que nada mais é do que carbono numa certa forma, que é o que está mostrado aqui nessa figura. Então, se a gente olhar aqui, grafite, na verdade, são camadas, onde você tem em cada camada esses átomos de carbono, cada uma dessas bolinhas aqui, então, é um átomo de carbono, formando esse padrão hexagonal, parece um favo de mel. E entre essas camadas, você tem um certo espaçamento e no grafite você tem, na verdade, essas camadas empilhadas. Então, o grafite aqui, essa foto mostra, essa imagem mostra melhor, é essencialmente uma pilha desse tipo de camada de carbono, e quando a gente risca o lápis no papel, na verdade o que você está fazendo é esfoliando aquele grafite e deixando um rastro. E essas camadas vão ficando no papel. Dessas camadas no papel. É isso que faz o grafite escrever. Então, o grafeno é uma dessas camadas. Se você pudesse, por algum jeito, pegar uma dessas camadas e tirar, e olhar só essa camada, você ia ter uma folha com a espessura de um átomo de carbono. Isso é o grafite, o grafeno. Muito legal. Então, aqui a gente tem uma imagem de um microscópio de tunelamento mostrando, na verdade, esses padrões de favo de mel, de uma folha de grafeno. E note aqui o tamanho, né? Quer dizer, esse são os átomos de carbono e a separação entre os carbonos é de menos do que 1 nanômetro. Esses números muito pequenos, assim como os muito grandes, é difícil para a gente entender. Então, você trouxe um exemplo que ajuda a gente entender quanto pequeno é um nanômetro, né? Isso. Então, eu vou tentar colocar aqui de que é um nanômetro. Então, vamos pensar no seguinte. Um nanômetro, na verdade, é 1 bilionésimo de 1 metro. Significa que você pega um metro, um comprimento, e divide ele em 1 bilhão de vezes. Então, para a gente ter uma ideia do que é essa escala, imagina que você tenha a Terra, o diâmetro da Terra, e você divida isso por 1 bilhão. O que você vai ter algo mais ou menos do comprimento do diâmetro dessa moeda aqui. 1 centímetro, mais ou menos, um ponto alguma coisa. Então, na proporção, 1 nanômetro está para 1 metro, assim como uma moeda está para o diâmetro da Terra. Ixi, muito pequeno. Essa é a escala que a gente está falando. Logo, para acessar esse tipo de escala, não é fácil, você precisa de uma tecnologia diferenciada, tanto para manipular como para investigar o que está acontecendo ali, nessa escala que a gente está falando. Então, só para a gente ter uma ideia do que é o grafeno na realidade, a gente sempre tem essa percepção de que quando você coloca uma folha de grafeno no ar, assim, ela vai ficar como está aparecendo na imagem. Retinha, bonitinha. Retinha, bonitinha. Só que essa imagem, na verdade, essa aqui é a imagem que está na Wikipedia sobre grafeno. Ela é bem enganosa, porque o que acontece, de fato, é que isso se comporta como uma membrana, na verdade. Então, o grafeno, por si, sem nenhum processamento, ele tem essa característica de ser uma membrana. Então, ela vai ter corrugações, vai ter defeitos.
Então, parte da ciência envolvida na descrição do grafeno é entender como que essas corrugações afetam as propriedades. A gente sabe por que existem elas? Por que ela se comporta com essas ondulações em vez de ser reta? Essa é uma boa pergunta, é bastante profunda, mas acho que a resposta mais simples é que o estado natural de uma folha atômica é você desenvolver essas corrugações. Então é energeticamente favorável para que isso aconteça. Então se você deixar a folha suspensa, ela vai tender sempre a formar essas corrugações assim. Entendi. Então é algo que é como se fosse da natureza da membrana ter esse tipo de comportamento. Entendi. Muito legal. Interessante, realmente, todos os lugares que eu tinha visto o grafeno antes, ele é sempre colocado como algo retinho, perfeito. Não é. E na verdade tem uma física bastante interessante nesses padrões de corrugações, que é uma das coisas que a gente estuda lá no nosso grupo, lá na USP. Ah, legal, muito legal. E como é que esse material foi descoberto? Eu vi que a lenda é que eles pegaram um bloco de grafite, eles colocaram uma fita adesiva em cima e puxaram, e ela puxou só uma dessas camadas que você tinha falado. Isso, essa é uma lenda, na verdade foi um pouco mais complexo que isso. O grafite, a estrutura do grafite já é conhecida há muito tempo. Estudos estão sobre essas monocamadas de grafeno também já têm sido feitos há muito tempo, desde os anos... O primeiro paper, o primeiro artigo científico que relata a estrutura eletrônica do grafeno, por exemplo, de 1947, se eu não me engano. Ah, é bem mais antigo do que eu imaginava. Então, eu tenho só que checar essa data, mas é por aí, é logo depois da guerra. Mas o que ocorreu é que se trouxe um processo, eu posso colocar isso aqui dessa forma, em que se passou a se produzir essas monocramadas de grafeno de forma mais eficiente, de forma que você possa realizar sem tanto custo. Então, tinham vários grupos no mundo procurando formas de criar essas monocamadas, e um grupo na Inglaterra, na Universidade de Manchester, bolou esse processo que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, eles começam com um pedacinho de grafite aqui e colocam em cima de uma fita adesiva, essa fita aqui em azul. Então, eu vou colocar aqui. E aí eles dobram a fita e vão apertando o pedacinho de grafite e esfoliando, né, a cada vez. Então, é aquele processo de tirar as camadas. Eles fazem isso várias vezes. Note que não é uma fita adesiva que você compra no supermercado, é uma fita um pouquinho parece um pouco mais cara do mais cara, assim, um pouco de melhor qualidade. Mas o que sobra são esses pedacinhos de grafite, certo, e que eles então transferem parte desses pedacinhos para, por exemplo, um substrato, é o que ele está fazendo aí na imagem. Entendi. E aí a ideia é procurar nesse monte de pedacinhos um deles que tenha apenas uma camada de átomos. E como é que eles fazem isso? Bom, você vê, é um trabalho bastante artesanal, né? Você tem que ir lá, passar isso para esse substrato, e aí eles vão colocar esse substrato aqui dentro de um microscópio. E aí um microscópio óptico, em princípio, e aí através do microscópio eles vão, visualmente mesmo, atrás de uma região em que você tem apenas uma monocamada. Entendi. Então, quando eles fazem isso, aí você consegue ter uma amostra de grafeno puro de um processo extremamente barato. Isso foi uma das razões, quer dizer, você começa a produzir esse tipo de amostra desse material de forma barata, que qualquer estudante consegue, né, produzir. A pesquisa, então, se desenvolve muito, porque você tem um acesso muito mais fácil ao material. E aí isso, entre outros, foi o que deu o prêmio Nobel aos dois pesquisadores da Universidade de Manchester, o André Geim e o Novoselov, tanto pela técnica, mas como também pelo trabalho primoroso que eles fizeram na caracterização do material. Eles foram os primeiros a realmente conseguirem separar essas
essas camadas de um átomo? Conseguiram se separar de uma forma que eles pudessem produzir várias amostras. E entendi. Aí poder estudar essas amostras em detalhes. Por exemplo, colocar isso aqui dentro de um chip, colocar eletrodos e ver as propriedades de transporte e caracterizar tudo